paranoica, mafiosa, criminosa e autoritária. Família Bolsonaro na presidência do Brasil. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 11 de julho, são agora 4h30 da tarde, e foi revelado o inquérito que apura o uso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para espionar adversários e até aliados da família Bolsonaro, enquanto o Jair esteve na cadeira de presidente da República. Agentes da ABIN também foram usados para atrapalhar investigações e disseminar mentiras nas redes sociais contra adversários e desafetos da família Bolsonaro. O tal Gabinete do Ódio, coordenado por Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro e vereador na cidade do Rio de Janeiro. Na ABIN, o comando estava com Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, hoje deputado federal, em nome do PL para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Tudo sempre acompanhado pelo general Augusto Heleno, então chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. Casos escabrosos constam no inquérito da Polícia Federal, divulgado nesta quinta-feira, 11 de julho, após a execução da quarta fase da Operação Última Milha, em referência ao programa espião comprado pela ABIN, pelo GSI, enfim, pelo Estado brasileiro, usado pela família Bolsonaro para espionar pessoas, chamado First Mile, uma tradução, primeira milha, cujo objetivo da operação é de desarticular a organização criminosa voltada ao monitoramento legal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas. Foram espionados pela ABIN, segundo o relatório da Polícia Federal revelado nesta quinta-feira, 11 de julho. O ex-deputado federal Jean Willis e seus familiares, o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara de Deputados, inclusive na primeira metade do governo Bolsonaro, Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann, que já foi aliada dos Bolsonaro e depois rompeu, enfim, servidores do IBAMA, os jornalistas Luísa Alves Bandeira, Pedro César Batista e Mônica Bergamo, os deputados federais Kim Kataguiri e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, os senadores Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Omar Aziz e Alessandro Vieira, que atuaram na CPI da Covid, as agências de checagem aos fatos e lupa, o ex-governador de São Paulo, João Dória, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Luiz Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli. Isso nesse inquérito divulgado em 11 de julho. A Polícia Federal também detectou áudio entre Ramagem e Flávio Bolsonaro para atuar dentro da Receita Federal e proteger o filho do então presidente e senador pelo Rio de Janeiro de investigações no caso da rachadinha. A sugestão de Ramagem foi acatada e deu certo, colocando auditores fiscais da Receita sob processo administrativo e até afastados das suas funções. O caso é tão grave, o que tem nesse inquérito, que até discutir o assassinato de Alexandre de Moraes, lhe atingindo um tiro na cabeça, essa turma aí, essa trupe da família fez. A quarta fase da Operação Última Milha cumpriu mandados de prisão contra 5 pessoas. Mais uma delas, Rogério Beraldo de Almeida, até o momento que eu gravo esse vídeo, ele está foragido.
Foram presos Matheus de Carvalho Esposito, ex-assessor da SECOM de Jair Bolsonaro, Richard Dyer Poser, empresário e que, segundo o relatório da PF, afirmava ter contato direto com Jair Bolsonaro quando este era presidente da República, Marcelo Araújo Bormevet, ou Bormevet, enfim, agente da Polícia Federal, e Jean Carlos Gomes Rodrigues, militar do Exército. É tanta informação, mas tanta coisa, que é difícil dar conta de ficar relatando aqui com vocês, né? Até por isso, eu vou deixar no comentário fixado, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, um link para acessar o inquérito da Polícia Federal por completo, esse que saiu hoje no dia que eu gravo esse vídeo, que eu peguei lá no portal Revista Fórum. Temos com esse caso de uso da BIM para espionar, interferir em investigações e disseminar fake news, notícias falsas para desconstruir imagens de adversários, desafetos, o que quer que seja, mais um comprovante de que uma máfia, logo criminosa, paranoica e autoritária, se instalou na presidência da República. A construção narrativa para o golpe de 2016 esculhambou demais a estrutura política brasileira, contaminou ou permitiu aflorar o que há de pior no serviço público, no Poder Judiciário, Ministério Público e nos órgãos de segurança, inteligência e defesa do país. O streaming Cazé, aquele da TV Cazé, enfim, ele vira e mexe, tem uma fala dele que de vez em quando viraliza, ele repete isso, ele diz o seguinte, que hoje as pessoas não têm mais vergonha de serem burras. Nos casos que estamos vendo, as pessoas não têm mais vergonha de serem criminosas e agirem contra o próprio país para a consolidação de poder e aumento de riqueza. E as pessoas não têm vergonha de apoiar essa gente. Não têm vergonha de repetir as besteiras que essa turma repete. As birolices da vida que essa turma repete. Ou seja, temos aí um casamento quase perfeito. Aí, a burrice e os malandros, os criminosos, os mafiosos. E é nessa conjunção, nessa unidade entre a burrice de uma base que lhe dá votos e a canalice, a máfia, etc., entranhada no poder do Estado brasileiro, é que a gente tem a engrenagem funcionando. A engrenagem funcionando. Essa massa legitima o funcionamento da engrenagem. Pela ABIN, usou-se a destruição de reputações, espionagem, interferência em investigações. No caso das joias, também agora recente, na semana que eu gravo esse vídeo, enriquecimento via muamba de patrimônio público e esculhambação da estrutura e funcionamento da Receita Federal, além da própria diplomacia brasileira ali, recebendo presentes caríssimos ali, enfim, sendo comprado, enfim, o chamado fraude do cartão de vacinação, estímulo, uso e aprofundamento em falhas do sistema de cadastro do Sistema Único de Saúde para enriquecer amigos e burlar leis migratórias. Tudo isso se conecta aos ataques de 8 de janeiro, cujo inquérito será concluído em breve. Quando vier à tona, veremos o verdadeiro grau das sandices paranoicas, mafiosas, criminosas e autoritárias. Muita coisa do que a gente está vendo agora nesses últimos dias aqui já foi revelada e confirmada pelas delações do tenente-coronel Marocide, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Mas os relatórios da Polícia Federal sempre trazem detalhes que a gente ainda consegue se surpreender. E ainda bem que a gente ainda se surpreende. Pior seria se já tivesse virado um fato comum e a gente já estivéssemos anestesiados. Mas também, assim como quando saiu o relatório dos inquéritos do caso das joias, muita gente volta a cobrar a prisão de Bolsonaro para ontem. Calma, essas coisas têm rito, inclusive o do direito ao contraditório. Por mais que eu ou você que assiste esse vídeo acreditemos no que diz a PF, é preciso ficar provado durante o processo, o julgamento, nos autos. Não podemos querer repetir o que Sérgio Moro fazia na Lava Jato, só que com sentido oposto.
Só que, pelo que estamos vendo, inclusive o cuidado de as coisas não se ocorrerem com base na pressa e na correria, no assodamento, a culpa de Bolsonaro e sua trupe virá a culpa e a condenação. Assim como a prisão, evidentemente. Já disse em outros vídeos aqui, vou dizer de novo, vou repetir. A minha impressão, a minha sensação, a minha aposta é que Bolsonaro será preso em 2025. Em que tempo de 2025, em que mês, em que período? Aí nem a mãe de Ná, né? Mas em 2025. Se calhar, Carlos Bolsonaro, Carluxo, vai junto, inclusive por essa coisa da BIM. Se calhar de novo, o Jair Renan também vai, porque ele também está enrascado aí com a justiça. Se calhar mais ainda, sobra até para o Flávio Bolsonaro, inclusive por conta dessa coisa da BIM, rachadinhas e tal. E até, quem sabe, para Eduardo Bananinha Bolsonaro. Mas esses dois últimos aí tem o complicador do fato de eles terem mandato em Brasília. O Eduardo é deputado federal e o Flávio é senador da República. Isso é sim um complicador. Outra questão que sempre vem quando surgem essas coisas é sobre as razões de ainda ter pessoas apoiando e votando nessa gente. Essa é uma discussão complexa, longa, mas basicamente isso ocorre primeiro por falta de alternativa política à direita, uma centro-direita, etc. Por isso que tentam pintar o Tarcísio de Freitas como moderado. Também tem a construção de uma rede na internet que vem pelo menos desde o segundo mandato de Lula. Nós é que só percebemos, do ponto de vista coletivo, assim, passamos a perceber a partir de 2018. E essa rede conseguiu, mérito dela, há anos também, e próximo a 2018 ali, investimentos, evidentemente, fidelizaram o público de uma forma estarrecedora, ao ponto de que esse público só consome informação do conteúdo produzidos por eles mesmos. Eles não se permitem, por exemplo, assistir uma emissora de televisão, uma rádio, ler um jornal, ler um site, que não seja esse das bolhas dos caras. Eles conseguiram esse grau de fidelização assim extrema. Some-se a isso ainda a boa dose, que aí é terreno fértil para essa coisa das redes, a boa dose de ignorância sobre as coisas do mundo, e especialmente do funcionamento do Estado brasileiro e da luta de classe na sociedade. E isso se soma à esmagadora proliferação de igrejas neopentecostais pelo Brasil, superando inclusive as igrejas, de modo geral, supera o número de escolas, delegacias e hospitais nos países. E dessas igrejas neopentecostais que estão proliferando por aí, não só elas, mas elas essencialmente, os pastores se transformaram em militantes da extrema-direita. O que o Brasil está assistindo é como se fosse uma versão brasileira da história da família Corleone dos filmes O Poderoso Chefão. Eles eram paranoicos, mafiosos, obviamente criminosos e autoritários. Não à toa a família Bolsonaro gosta tanto de miliciano. E olha que eu até nem acho que Jair Bolsonaro seja de fato a mente por trás dessa coisa toda aí. Talvez as coisas mais groteiras, a Moamba, aqui acolá, etc., mas a chegada dele ao poder também. Para mim, as mentes por trás disso tudo, que são os verdadeiros responsáveis pelo país viver o que viveu, pelo menos desde 2013 ali, quando aquelas jornadas vestiram a veste golpista, mesmo se assumiram golpistas, essas figuras têm muito mais estrelas no ombro do que o capitão do exército imoral que sentou na cadeira de presidente da República. Mas que depois dessa sequência de inquéritos, SUS, joias, ABIN, ainda está por vir o 8 de janeiro, só me vem à cabeça o filme do Francis Ford Coppola. Isso vem mesmo.